Todo o conteúdo que será apresentado nesta pré-aula estará à sua disposição nas descrições deste vídeo para download gratuitamente. Antes de iniciarmos a nossa pré-aula de hoje, eu lhe convido que você se inscreva em meu canal e acione as notificações para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você seja notificado pelo YouTube, para que você esteja sempre atualizado dentro do conteúdo deste canal. A aula de hoje está muito interessante. Você pode pegar o seu papel e caneta e vamos para a nossa aula. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo ao canal Professor. Nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Na nossa pré-aula de hoje, estaremos falando sobre a 11ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz por tema o livro de Esdras, a restauração do templo e a comunhão com Deus. Na aula passada, falamos da grandiosidade do templo, falamos da sua glória e também falamos como ele foi construído por Salomão, mas também mencionamos acerca do exílio babilônico, porque o povo foi cativo. Hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre a reconstrução do templo, ou seja, a restauração do templo e da comunhão com Deus. Nós já aprendemos que Deus usou os profetas para alertar o povo das consequências da sua rebeldia, das consequências da idolatria, e que esta idolatria iria resultar em um cativeiro de 70 anos, conforme nos diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo de número 25, versículo 9 ao versículo de número 11, que vai nos dizer assim: E eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som da moz, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Deus havia alertado o povo acerca da negligência em obedecer à palavra do Senhor, e o cativeiro foi inevitável. Agora, neste livro, no livro de Esdras, iremos ver que Deus estava interessado em restaurar não só a vida social do povo, como também a vida religiosa e a vida espiritual. A vida social do povo está relacionado com a terra, ou seja, o povo volta para a terra que era sua. A vida religiosa do povo está associada ao templo, ou seja, a reconstrução do templo. E a vida espiritual do povo está relacionado à adoração a Deus. O que nós podemos entender neste livro é que o mesmo Deus que fez com que o povo ficasse 70 anos em cativeiro na Babilônia, este mesmo Deus restaurou ou voltou-se para o povo novamente, fazendo com que o povo regressasse para a sua terra e assim fazendo cumprir a sua palavra. O propósito de Deus era restaurar o seu povo, restaurar a terra do seu povo e restaurar a espiritualidade
do povo. Este Deus fez com que o povo subisse da terra do cativeiro e ainda deu condições ao povo de reerguer o templo novamente. É muito interessante também neste livro que nós iremos ver que Deus fez uso de uma pessoa não crente, vamos falar assim, na nossa língua, evangeliquez, de não crente, para poder fazer cumprir os seus desígnios. Ou seja, quando Deus quer cumprir os seus planos, cumprir as suas promessas, ele usa quem ele quer. Neste livro, nós veremos que Deus usa um rei por nome Ciro para fazer cumprir as suas promessas e fazer valer a sua palavra. E com isso podemos ver e entender que nosso Deus é um Deus de juízo, é um Deus de justiça, porque foi isso que nós estudamos na aula anterior, porque Deus é um Deus que puniu o povo por causa dos seus pecados. Mas este mesmo Deus, que é um Deus de justiça, um Deus de juízo, também é um Deus de bondade e um Deus de misericórdia. Como nos diz o Salmo 136, Deus, ele é um Deus que a sua benignidade dura para sempre. Dito isto, vamos passar para o primeiro ponto da nossa lição, que traz por tema pontos fundamentais do livro de Esdras. Então, dentro deste primeiro ponto, vamos falar sobre a construção literária deste livro. Para a construção literária deste livro, o escritor, que nós acreditamos que tenha sido o próprio Esdras, que tenha escrito este livro, segundo a tradição judaica, ele utilizou-se de um recurso que na literatura nós chamamos de memórias. Ele utilizou a sua própria memória, ele utilizou a memória de Zorobabel e ele utilizou a memória de Jesua. Junto com todas estas memórias, ele também teve uma outra fonte em que ele utilizou-se, ou seja, ele fez uso de fontes oficiais do Império Persa. Ou seja, capítulo 1, versículo 2 ao 4, capítulo 4, versículo 9 ao 22, nós podemos ver todas estas particularidades dentro da construção literária deste livro. Primeiro, ele utiliza-se das memórias, a sua própria memória, a memória de Jesua e a memória de Zorobabel. E depois ele faz menção de documentos oficiais do Império Persa. E com isso o escritor dá início à construção literária deste livro. Este recurso, chamado recurso de memória, é uma das 3 ferramentas literárias a qual esse escritor pôde utilizar. Ele utiliza-se da linguagem na primeira pessoa e também narra os fatos de acordo com seu ponto de vista. Podemos ver do capítulo 7 ao capítulo de número 9. A segunda característica ou a segunda ferramenta marcante na construção literária deste livro é algo que nós chamamos de descrição minuciosa de nomes. Destacar nomes na literatura era algo de suma importância para aquele povo daquela época, assim também como é para as nossas vidas, como bons pesquisadores e estudiosos da palavra de Deus. São exatamente estes nomes que são destacados pelo escritor que facilitam a gente encontrar o tempo e a época em que esta escritura foi redigida, em que este livro foi feito. Podemos ver isso no capítulo 2, no capítulo 8, no versículo do 1 ao 14, no capítulo 10, do versículo 23 ao 44. A terceira característica da construção literária deste livro é uma abordagem jurídica de defesa. Ele usa uma linguagem jurídica de defesa para os judeus, sempre justificando as ações dos judeus, e ele sempre utilizando documentos oficiais do Império Persa. Ou seja, a sua fala estava sempre sendo respaldada
dentro de algum documento oficial. Com essas características literárias, nós podemos perceber como era a personalidade do nosso escritor. Ou seja, ao perceber estas características, podemos ver que Esdras era um homem extremamente esmerado dentro do seu tempo, dentro da sua cultura, com grandes habilidades de escrever, um homem muito culto e muito inteligente na sua época. Ou seja, ele não era só culto, sábio, inteligente para as coisas de Deus, mas também ele dominava os preceitos, as normas, as regras da sua época. É muito interessante também nós destacarmos que a cronologia do tempo é algo muito importante para nós entendermos dentro desta literatura, porque este livro ele abrange um período bem extenso, ou seja, ele vai de 586 a.C. até o ano de 458 a.C., sendo que no ano 586 a.C., Nabucodonosor leva os judeus cativos para a Babilônia. Somente no ano 589 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. E assim vai todo o desenrolar até o ano de 458 a.C., quando o rei Artaxerxes decreta o retorno, é favorável ao retorno dos judeus, do grupo dos judeus para Jerusalém. Lembrando a você, querido professor, querido aluno, você que nos assiste, que o PDF que eu mencionei logo no início, na narração inicial deste vídeo, você pode baixar na descrição deste vídeo. Esse PDF é inteiramente gratuito para que possa lhe auxiliar no estudo desta pré-aula. Dentro dessa literatura, também é importante nós entendermos acerca do retorno para a terra de Jerusalém. Ou seja, quantos retornos nós tivemos? Foram apenas um? Foram dois? Foram três? Ou foram mais retornos? Neste livro, não se trata apenas de um retorno para Jerusalém. Ou seja, neste livro, nós temos dois retornos para Jerusalém. O primeiro grupo, em 583 a.C., liderado por Zorobabel, com autorização e documentação assinada de Ciro, que foram aproximadamente quase 50 mil pessoas. Isto está registrado no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 66. Temos também o segundo grupo, que aproximadamente lá pelo ano 558 a.C., liderado por Esdras, que sai com autorização de Artaxerxes e que regressa com aproximadamente 8 mil pessoas, e isto está registrado no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 14. Mas, dentro dos bastidores históricos desta narração literária, ou seja, dentro dos fatos, de tudo quanto estavam acontecendo, nós não temos apenas dois regressos para Jerusalém. No livro de Neemias, que é um livro que nós vamos estudar posteriormente, também é mencionado o retorno do terceiro grupo, que é no ano de 445, pelo rei Artaxerxes novamente. Está registrado no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 6 ao versículo de número 9. Nós iremos estudar ainda o livro de Neemias. Mas dentro dessa literatura apenas é mencionado os dois regressos para Jerusalém. Ou seja, o primeiro grupo com Zorobabel e o segundo grupo com Esdras. O primeiro grupo com quase 50 mil pessoas e o segundo grupo com quase 8 mil pessoas. É interessante que, historicamente, nós, quando vamos estudar, nós descobrimos que, por mais que aproximadamente quase 60 mil pessoas regressaram para a sua terra, mas lá no cativeiro ainda ficou pequenos grupos de pessoas que estavam lá ainda, que não queriam retornar para Jerusalém. E esta atitude de não querer retornar para Jerusalém faz com que Esdras tome uma iniciativa de falar com os chefes das
tribos, para que convencesse o povo a subir novamente para Jerusalém. O que nós podemos perceber com isso é que alguns deste povo que estava ali preso na Babilônia, eles estavam acomodados com a vida de escravos. Dá para acreditar que alguém se acomode sendo um escravo? Ainda dentro do primeiro tópico da nossa lição, pontos fundamentais do livro de Esdras, é interessante nós destacarmos também para os nossos alunos, e quero destacar aqui para você que nos assiste, que Deus cumpriu com a sua palavra, ou seja, todas as promessas de Deus se cumpriram na vida do seu povo. Desde o início dos nossos estudos, quando estávamos estudando sobre o Pentateuco, também vou deixar estas aulas aqui na descrição deste vídeo, para que você possa assistir aula por aula do Pentateuco, para que você compreenda o que eu estou querendo dizer aqui. Todas as promessas que Deus fez para o seu povo em prol da obediência do povo e em prol da desobediência do povo. Exatamente, Deus fez promessas prometendo em recompensar o povo por sua obediência e recompensar o povo por sua desobediência. Quando vamos estudar o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, no capítulo de número 28, do versículo 1 ao versículo de número 14, nós encontramos ali todas as condições para as bênçãos. Da mesma forma, do versículo de número 15, melhor dizendo, até o versículo 68, temos todas as condições para as maldições. E devido a estas palavras que Deus se dirigiu ao povo, relembrando ao povo sobre as bênçãos que vinham através da obediência da palavra de Deus, Deus cumpriu cabalmente cada palavra, baseando-se na atitude do seu povo. O povo era obediente, Deus abençoava. O povo era desobediente e a maldição de Deus vinha sobre a vida deles. Acredito eu que é uma leitura bem extensa, mas se você, professor, tiver a oportunidade de fazer essa leitura em sala de aula, vai deixar muito claro as condições que o povo estava vivendo em cativeiro e o motivo pelos quais eles estavam vivendo em cativeiro. Tendo como ponto de partida Deuteronômio, capítulo 28, que são os princípios espirituais da vida, a partir deste ponto de partida, Deus começou a usar os profetas, os juízes e a sua palavra para advertir o povo sobre as suas condições de rebeldia. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma coisa bem interessante que nós encontramos no livro do profeta Amós, do capítulo 3, versículo de número 7, que vai nos dizer assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Podemos ver que Deus, sempre quando vai fazer alguma coisa na terra, Deus revela aos seus servos, aos seus profetas. Então, o que podemos perceber é que esta literatura nos mostra que Deus, ele cumpriu com a sua palavra, tanto para castigar o povo, o enviando para a Babilônia como escravos, como também cumpriu com a sua palavra quando disse que iria salvar o seu povo, iria retirar o seu povo de lá após 70 anos. O nosso comentarista, ele destacou algumas profecias, no caso, as profecias de Isaías, capítulo 44, versículo de número 28, a profecia de Jeremias, capítulo 25, versículo de número 12, e também Jeremias, capítulo 29, versículo de número 10, e por último, o livro do profeta Daniel, do capítulo de número 5, do versículo de número 17 ao versículo de número 30. É bem interessante também nós destacarmos que todos os fatos históricos que estão acontecendo nesse período, no livro de Esdras, ele remontam um conteúdo, uns bastidores históricos que também estavam acontecendo.
Ou seja, não é apenas um acontecimento isolado. Existem particularidades dentro dessa literatura que faz com que ela se ligue com outras literaturas que nós temos no Antigo Testamento. Como, por exemplo, lembra quando nós estávamos estudando sobre o livro de Juízes? Vou deixar também este vídeo, esta aula, aqui na descrição ou aqui no card. Não sei se vai aparecer um card aqui ou aqui, mas vou deixar ele destacado para que você também possa assistir a aula dos Juízes. E logo em seguida nós fomos estudar sobre o livro de Ruth. Quando estamos estudando sobre o livro de Ruth, entendemos que os acontecimentos que se dão no livro de Ruth está localizado dentro do mesmo contexto histórico que no livro de Juízes, sendo que ele se encontra no capítulo de número 6, que é exatamente o capítulo onde Gideão é chamado para ser o regente, como juiz. Então, praticamente, a literatura de Esdras é da mesma forma como estas, ou seja, ela liga outros livros que faz com que eu e você venha a compreender melhor o contexto histórico em que aquele povo estava vivendo. Como, por exemplo, o livro de Deuteronômio, que nós já estudamos no Pentateuco, que é a repetição da lei, foi o livro que foi construído para que o povo relembrasse da lei de Deus. Este livro, o livro de Deuteronômio, foi lido por Esdras perante o povo. Isso está lá em Neemias, capítulo de número 8. Ou seja, por mais que seja num outro livro, o livro de Neemias, mas o contexto histórico é o mesmo, ou seja, eles estavam vivendo o mesmo período histórico de regresso, de restauração e de restauração da comunhão, da adoração a Deus, da construção dos muros, da construção do templo, tudo fazia parte da mesma história. Uma outra particularidade, o livro de Ester. Os fatos ocorridos no livro de Ester aconteceram entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Uma outra particularidade, o livro de Jeremias, ou melhor dizendo, a profecia de Jeremias, é relembrada, é registrada por Esdras como cumprida, concretizada, ou seja, capítulo 29, versículo 10 de Jeremias, é relembrado por ele para o povo. Esta literatura em particular, o livro de Esdras, mostra-nos qual era o contexto histórico, cultural, situação política, situação social, situação religiosa, situação espiritual em que o profeta Ageu e o profeta Zacarias viveram, porque eles faziam parte do mesmo período histórico. Um dos fatos importantes que é narrado na construção literária deste livro é a reconstrução do templo. Templo este, denominado Templo de Zorobabel. A construção desse templo se dá na primeira etapa de regresso para a terra de Jerusalém, tendo como líder Zorobabel, que era o governante de Judá. Zorobabel era filho de Seatiel e de seu avô Joaquim. O que nós temos que entender também é que a reconstrução do templo não foi tão fácil assim como nós podemos pensar. Ou seja, os fundamentos do templo já haviam sido lançados, mas a obra foi interrompida por pressão política e militar. Ou seja, do capítulo 4, versículos 7 ao 23, nós podemos ver ali que há uma interrupção na construção por parte das questões política e militar. A pressão foi tão grande que fez com que a obra ficasse parada aproximadamente 16 anos. Mas 16 anos depois, tendo como apoio o ministério do profeta Ageu, o povo foi reanimado, o povo foi consolado, o povo foi exortado e até mesmo repreendido, porque o povo estava vivendo em casa boa, em casa agradável, enquanto a casa do Senhor não estava tendo os devidos cuidados.
É importante nós destacarmos também, para que não haja uma confusão, o capítulo 4, versículos 7 ao 23, não está fazendo menção à construção do templo. Pelo contrário, ali é apenas os muros. O povo passou 16 anos parado, e isso resultou no desprezo pelas coisas de Deus. Não deram mais importância para a questão do templo, mas o povo estava apenas cuidando das suas próprias coisas, da sua própria casa, cuidando do seu trabalho, cuidando das suas colheitas, vivendo, comendo, dormindo, nem se preocupava com a obra de Deus. Parece nos dias de hoje. Mas Deus usa a vida do profeta Ageu para reanimar o povo. Eu lhe recomendo que você leia o livro do profeta Ageu. São poucos capítulos, é apenas 2 capítulos e que vale a pena você fazer essa leitura. No desenrolar de toda esta história, também teve problemas, não só de ordem social, não só de ordem política, não só de ordem militar, não só de ordem religiosa, mas também de ordem espiritual. O povo estava voltado à idolatria e estava propenso a voltar novamente à idolatria. Por quê? Por causa do casamento misto. Era um dos problemas que deveria ser enfrentado pelo líder da caravana ou pelas autoridades religiosas do local. No caso, Esdras, ele ficou sabendo através de outros líderes que homens, até mesmo fazendo parte da grande liderança do povo, tinham contraído matrimônio com mulheres de outras nações. E isto constituía um sério problema espiritual para o povo. Falando um pouco sobre esta questão do problema do casamento misto, é importante nós destacarmos alguns pontos que vale a pena nós colocarmos aqui para nós estarmos refletindo. Por que Deus não aprova ou não aprovava o casamento misto? Em primeiro lugar, porque era lei dada por Deus. Por diversas vezes, Deus orientou o povo a não se casarem com outras pessoas de outras nações. Deus havia orientado o povo e colocado na lei que o povo não deveria entregar seus filhos para casar com as filhas de outras nações, e nem as suas filhas para casar-se com filhos de outras nações, para que o povo não fizesse com que este povo caísse na idolatria. E foi isto que aconteceu ao longo de toda a história do povo. O povo sempre se voltou à idolatria e sempre se misturou com as outras nações. Por que que Deus não aprovava o casamento misto? Longe de pensarmos que Deus é racista. Deus não é racista e Deus não faz acepção de pessoa, como está escrito em Deuteronômio 10:17, segunda Crônicas, capítulo 19, versículo de número 7, Jó, capítulo 34, versículo 19, Mateus, capítulo 22, versículo 16 e Atos, capítulo 10, versículo de número 34. Não se preocupe em estar anotando todas essas referências, porque o link do PDF vai ficar aí embaixo e você vai poder estar com o PDF em suas mãos para lhe auxiliar no estudo. Porque Deus não aprovava o casamento misto, em terceiro lugar, está exclusivamente porque era um problema espiritual. Não se tratava nada de problema pessoal, porém era um problema espiritual. Deus estava reconstruindo a vida social do povo, a vida religiosa do povo e a vida espiritual do povo. E era necessário que o povo se mantivesse inteiramente dentro dos padrões da lei de Deus. Esse negócio era tão sério, o relacionamento de julgo desigual ou relacionamento misto é tão sério que nos faz lembrar de quando estávamos estudando sobre a vida de Salomão. Salomão, com todas as suas mulheres, na sua velhice, para agradar as suas esposas,
ele voltou o seu coração para os ídolos e chegou até mesmo construir altares para outros deuses dentro da terra de Israel. Deus abominava e abomina esse tipo de coisa. Para evitar que o povo fosse reincidente dentro da idolatria, Deus disse para o povo não casar com outras pessoas sem ser da própria nação. Porque Deus não queria um casamento misto. Em último lugar, nós encontramos a questão da influência, ser influenciado. Talvez se Esdras tivesse permitido apenas um ou duas ou três famílias mantiverem a sua vida, o seu matrimônio com relacionamento misto, poderia ser ou provavelmente aconteceria de que estas famílias influenciassem outras famílias e assim contaminasse todo o território de Israel ou de Jerusalém novamente, fazendo com que o povo caísse na idolatria novamente. Essa questão de julgo desigual ou de casamento misto é tão sério que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, já sabendo de tudo quanto o seu povo havia passado no decorrer da história, ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, do versículo 14 ao versículo de número 18, dizendo assim: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como disse Deus, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que palavras poderosas! Parece que Paulo estava se lembrando de tudo quanto seu povo havia passado no decorrer da história a qual nós estamos mencionando. Todas as reincidências do povo ao longo da história com idolatria, parece-nos que veio à memória do apóstolo Paulo e ele trata sobre as questões do matrimônio, no capítulo 6, do versículo 14 ao 18, mostrando a realidade das questões espirituais. Mas tudo bem, professor, isto era um problema. Já estamos convencidos que isto era um problema. Mas como Esdras conseguiu resolver este problema? Ora, esse problema era um problema muito delicado, que não só envolvia uma ou duas ou três famílias. Era um problema que estava toda a nação envolvida nisso. E ele deveria ter uma orientação da parte de Deus. Esdras teve algumas atitudes que fizeram com que o Espírito de Deus convencesse o povo acerca das suas necessidades de arrependimento e de restauração, a fidelidade da palavra de Deus. Ou seja, Esdras teve algumas atitudes estas que citarei agora. Primeiro, ele identificou o problema. Segundo, teve uma reação. Terceiro, uniu forças com outras pessoas que eram fiéis ao Senhor. Quarto, ele fez a oração pública. E desta oração pública tem alguns pontos que merecem a nossa atenção. O primeiro ponto da oração pública está: expressou os seus sentimentos ao Senhor, sua vergonha, sua culpa e a sua perplexidade. Capítulo 9, versículos 5 ao 6. A segunda característica desta oração pública está em reconhecer a reincidência do povo, ou seja, reconhecer que o povo novamente havia caído no mesmo pecado. Isso está no capítulo 9, versículo 7 e o versículo de número 10. O terceiro ponto desta oração pública é: reconheceu que foram disciplinados pelo Senhor
e o mesmo deu uma nova chance. Capítulo 9, versículo 8 e 9. Eles reconheceram que Deus deu a eles uma nova chance após terem sido disciplinados pelo Senhor. A quarta particularidade desta oração pública é: lembrou a lei que foi transgredida. Esdras, na oração, faz menção à lei que foi transgredida. E o quinto ponto desta oração pública é que ele admitiu a gravidade do pecado que haviam cometido de forma reincidente. Ou seja, observe que Esdras se coloca junto com o povo para pedir perdão pelos pecados. Ele não diz o pecado do povo, mas ele se inclui dentro da oração, dizendo: nós pecamos contra ti, Senhor. E por último, o sexto ponto desta oração é que nesta oração ele reconheceu que este pecado atingia todo mundo. Ou seja, por causa do casamento misto de algumas famílias e de alguns líderes religiosos ou espirituais ou líderes do povo daquela época, estes pecados refletiriam em toda a nação. Quando Esdras acabou de se expressar em oração, o resultado de todos estes passos, de toda esta orientação, que quero acreditar que foi o Espírito de Deus que levou Esdras a fazer exatamente desta forma, o resultado de tudo isto foi um profundo quebrantamento diante de Deus, um arrependimento coletivo e a busca pela fidelidade na palavra de Deus. Podemos ver isto no capítulo de número 10. Esse livro de Esdras, ele é magnífico, ele é maravilhoso, ele nos mostra como Deus é benigno, como Deus é justiça, como Deus é amor, como Deus também é misericórdia. Ele está disposto em restaurar o seu povo, ele está disposto em punir o seu povo se for necessário. Com certeza, a aula de hoje você aproveitou muita coisa interessante. Mas ficamos por aqui em nossa pré-aula. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Eu lhe peço que você deixe um comentário aí embaixo. Isso ajuda muito o canal. Não só o seu comentário, mas como o seu joinha. E compartilhe esta aula com outras pessoas. Distribua este PDF na sua sala de aula, no seu grupo de estudo. Eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Meu muito obrigado por ter ficado até o final desta aula. Que Deus te abençoe. Você me vê na próxima aula. E se você quiser se comunicar comigo, me segue lá no Instagram. Me segue no Instagram, que eu estou sempre conversando com o pessoal por ali. Estou recebendo sugestão ali pelo Instagram também, de temas, de vídeos, como nós estarmos melhorando o nosso canal, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Melhor dizendo, você me vê na próxima aula. Deus te abençoe e Shalom Adonai.